Falei tudo. Nós buscávamos o seu equilíbrio. Ele era uma pessoa simples, tranquila, muito alegre, que infelizmente não foi dada a oportunidade do país conhecer. Foi levado mais esse Senna tão tenso, tão ansioso, preocupado, com tanta responsabilidade com essa Fórmula 1. Nuno Senna parecia ser muito ligado à família. Ele falava mais do pai ou da mãe? Como é que era o relacionamento dele com os irmãos? O Ayrton me impressionava pela ligação estreita que ele tinha com a família dele. É raro ver um filho tão ligado à sua família. Ele falava do Milton, da Neide, do Léo, com pessoas muito presentes, muito próximas dele, com muito amor, muito carinho e um extraordinário respeito. Nuno, se Senna conversava com você sobre a vida pessoal dele, me diz como é que ele estava vivendo esse momento de amor, o namoro com a Adriane Galisteu. Eu acho que é a coisa mais bonita que aconteceu com a Ayrton. A Adriane ofereceu momentos de muita felicidade, de muita alegria. Acho que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu com a Ayrton nos últimos tempos. Um relacionamento muito sadio, muito positivo. Ela, muito otimista, sempre acionava a presença do Ayrton. Porque o Senna, essa figura meio impermeável, de poucas palavras, tão preocupado, junto com a Adriane, colocado assim um resgate do Ayrton, que era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito animada, sempre contando uma piada, muito rápido nas suas alocupações mentais, com tiradas de toda sorte, trazendo sempre muita alegria ao ambiente que ele estava. Esse Ayrton, infelizmente, poucas pessoas, quase ninguém conheceu, infelizmente. A gente sabe que o Senna amava o Brasil, ele sempre levava a bandeira do Brasil no cockpit do carro. Agora, me diz uma coisa... Violência de uma doença. Eu sou uma apaixonada por ele, pelo que ele faz e por tudo que nós construímos na vida durante esses 40 anos de casados. Então, do ponto de vista profissional, eu acredito que ele é um profissional completo, uma experiência extraordinária e uma facilidade muito grande de se relacionar com os pacientes e transmitir muita confiança aos doentes. Se eu precisasse definir o meu pai como profissional, eu diria que ele é competência. E se eu tivesse que dizer dele como pai, eu diria que ele é dedicação. Apesar dele ser uma pessoa que a atividade profissional ocupe praticamente todo o seu dia, a figura dele como pai, a figura dele como chefe da família, sempre foi uma figura extremamente forte. O papai, para mim, é o máximo. No meu entender, Adib Jatene representa um exemplo bem-sucedido de homem de ciência, de professor, de médico cirurgião, de líder. Adib Jatene é, para mim, um modelo de cirurgião, de médico e de amigo. Adib Jatene... Lá fora, cerca de 4 quilômetros, e os fãs não param de chegar. Fábio Júnior, ele chorou, estava muito emocionado. Adriane, a namorada do piloto, também voltou ao Salão Nobre, chorando muito. A visitação vai ser permitida para os fãs aqui na Assembleia Legislativa até às 8 horas da manhã. Evan Sack, de São Paulo. Nesse momento, quem está aqui é o empresário Antônio Hermínio de Moraes. Ele se emocionou ao lado do caixão e agora está aqui ainda no Salão Nobre. Quase 6 horas da manhã e os fãs continuam prestando a chegou a ficar na fila por até 4 horas e que não desistiu de dar o adeus ao ídolo. Os fãs vieram de todas as partes do país
e trouxeram bandeiras, faixas e uma emoção que na maioria das vezes não deu para controlar. A visitação é permitida ao público até às 8 horas da manhã e o enterro será realizado no cemitério do Morumbi às 11 horas. Evan Sack, de São Paulo. 11 da manhã, quando o público teve acesso ao interior do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não passa de passar gente aqui para se despedir de Ayrton Senna. O cálculo da Polícia Militar é de que até às 8 horas da manhã, quando os portões serão fechados, terão passado por aqui de 200 a 250 mil pessoas. Não tem fila nesse momento, como Antônio Augusto já informou, mas é grande o número de pessoas que continuam chegando. As pessoas chegam, fazem a fila e rapidamente têm acesso ao interior do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante a madrugada, muitas personalidades, pilotos passaram por aqui e agora pela manhã, outros estão sendo esperados juntamente com autoridades que deverão participar e acompanhar o cortejo até o cemitério Morumbi. William Bonner. Como disse o repórter Carlos Tramontina, durante toda a noite foi muito grande o movimento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Políticos, artistas, atletas, companheiros da Fórmula 1 e milhares de fãs deram o último adeus a Ayrton Senna. Difícil acreditar que o homem que era sinônimo de vitória se foi. No saguão da Assembleia Legislativa de São Paulo, políticos, atletas e artistas. Ninguém conseguia esconder essa dor. O presidente Itamar Franco chegou por volta das 8h30 da noite, acompanhado do irmão de Senna, Leonardo, e do governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e ficou emocionado ao se despedir do piloto. Ron Dennis, chefe da equipe McLaren e companheiro de Senna nos 3 campeonatos que ele conquistou, veio dar um adeus ao amigo. Desolação era a palavra que melhor descrevia os sentimentos de Frank Williams, aquele que há 10 anos apresentou a Fórmula 1 a Senna. A Williams foi o primeiro carro que Senna pilotou na categoria e o último, infelizmente. A dor da perda também estava estampada no rosto do preparador físico de Ayrton, Nuno Cobra. Poucos conheciam como ele o esforço e a garra do campeão. Nuno veio 2 vezes à Assembleia e sabia que a luta não poderia terminar assim. De madrugada, o amigo Fábio Júnior também veio prestar sua homenagem. Rezou e chorou muito ao lado do corpo de Senna. A namorada do piloto, Adriane Galisteu, não conseguiu conter as lágrimas e foi retirada por amigos. O jogador Viola veio direto de Florianópolis, onde jogou ontem pela seleção brasileira, para se despedir de Senna. O piloto nunca escondeu sua admiração pelo Corinthians. Emerson Fittipaldi, emocionado, foi amparado pela mulher Teresa. Mas é dessa gente que vem o maior carinho. Fãs anônimos que nos 10 segundos em que passavam em frente ao caixão coberto pela bandeira brasileira, se despediam do ídolo, cada um à sua maneira. Mais de 200 mil pessoas vieram dar adeus a Ayrton Senna. Durante toda a madrugada, o movimento foi grande. A fila chegou aos 4 quilômetros. Às 3h30 da manhã, os fãs de Senna andavam por 4 horas até chegar à Assembleia. Em frente à Assembleia, todas as flores e mensagens trazidas para Senna. Recados de quem tenta imaginar como vai ser o futuro sem Senna. E só consegue pensar em um vazio, sem vitórias e sem motivos para comemorar mais nada. É muito triste. Muito mesmo. Eu vim aqui pessoalmente, entendeu? Pra ver se realmente, entendeu? Eu achava que não, entendeu? Eu tinha uma esperança que não. Explicação. Senna na pista de novo. Vendo a alegria que ele dava pra gente. Ele era a nossa alegria, a nossa força. Ele era tudo que a gente tinha de bonito nesse país. Vamos voltar a Brasília com Antônio Augusto. Bom, Bonner, aqui nos estúdios de Brasília nós vamos conversar um pouco sobre a vida que continua. Com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Raul Jungmann, a gente descobre como o governo está propondo gastar o nosso dinheiro. É a proposta do orçamento para 94 que já está em mãos do Congresso e que vai ser apreciada muito em breve. E o vice-líder do PMDB, Germano Rigoto, nos diz por que, mesmo apesar dos acordos, há tanta dificuldade em votar temas novos na revisão constitucional. As entrevistas daqui a pouco no Bom Dia. As homenagens e o adeus ao piloto Ayrton Senna são os destaques dos jornais que circulam
nesta quinta-feira. O Correio Brasiliense diz aqui na primeira página, lágrimas para a cena. A primeira página é dominada por fotos apenas. A única frase é essa. O Jornal de Brasília diz, adeus à cena para São Paulo. E também estrelas chegam para o enterro. O jornal diz ainda, poupança terá incentivos na adoção do real. O jornal Globo destaca também o mesmo assunto. A emoção toma conta do país na chegada do corpo de cena. Brasil vela o seu herói. O estado de São Paulo diz, mais de 1 milhão dão adeus à cena. E diz, o cortejo foi acompanhado em 38 quilômetros pela multidão de Cumbica à Assembleia. Vamos ver também manchetes de outros jornais do país. Correio da Bahia, Salvador. Adeus à cena emociona o país. Estado de Minas, Belo Horizonte. Irmão de cena acusa. Via só quer dinheiro. Diário de Pernambuco, Recife. Mais de 1 milhão choram por cena. 0 hora Porto Alegre. A cerimônia do adeus. Folha de São Paulo. Despedida de cena para São Paulo. Tribuna do Norte, Natal. São Paulo parou por cena. Depois da visita ao velório de Ayrton Senna em São Paulo, o presidente Itamar Franco voltou a Brasília. Além dos despachos de rotina, o presidente recebe às 10 horas o príncipe dos Emirados Árabes, Mohammed Zayed. As bolsas continuam desanimadas. A de São Paulo caiu 4,5% e a do Rio fechou em baixa de mais de 5 pontos. O mercado não encontra um bom motivo para voltar a comprar ações, nem na área política, nem na área econômica. O dinheiro estrangeiro anda fazendo falta mesmo por aqui. Em Londres, Paris e Nova York, as bolsas também caíram. Vamos aos números do mercado financeiro no fechamento de ontem aqui no Brasil. O dólar comercial foi negociado em média a 1.367 cruzeiros reais e 15 centavos. E o dólar paralelo fechou a 1.315 cruzeiros reais. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 4,5% e a Bolsa do Rio fechou em baixa de 5,1%. O grama do ouro foi negociado a 16.160 cruzeiros reais. A poupança vai ter um reajuste hoje de 51,62%. O valor do UFIR para hoje é de 776 cruzeiros reais e 51 centavos. A URV vale hoje 1.389 cruzeiros reais e 94 centavos. A seguir, os gols da seleção brasileira ontem à noite em Florianópolis e o Congresso Nacional manda representantes ao funeral de Senna em São Paulo, depois do intervalo. Brasília amanheceu com céu claro, uma linda manhã de sol, como você vê aí no vídeo. A temperatura vai variar entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. 'Atenção, o Emura Home Center tem uma ótima notícia. Todas as suas 5 lojas continuam com os preços em cruzeiros reais. E só nesta quinta, sexta e sábado, o Emura segura os preços do mês passado em mais de 1.000 produtos. Vou repetir, hein? Só nesta quinta, sexta e sábado, mais de 1.000 produtos com preços do mês passado. E você ainda concorre a 6 picapes 0 km na promoção milionária Emura. Não dá para perder. 7 horas, 8 minutos em Brasília. O Congresso Nacional estará representado hoje no enterro do piloto Ayrton Senna no cemitério do Morumbi, em São Paulo. A Câmara mandou 4 deputados e o Senado 4 senadores para acompanhar os serviços fúnebres. Mas as duas casas não vão parar. O trabalho de rotina continua e tem para hoje os seguintes destaques. Às 9h30 tem reunião da executiva do PMDB com os presidentes dos diretórios regionais. A discussão é sobre as prévias do partido que acontecem no próximo dia 15. Às 10 horas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado José Tomás Nonô, ouve em seu gabinete as testemunhas de defesa do deputado Ézio Ferreira Lima, acusado de corrupção pela CPI do Orçamento. Também às 10 horas, a Comissão de Trabalho da Câmara se reúne com o ministro das Comunicações, Djalma Bastos, e com o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Antônio Correia de Almeida,
para discutir possíveis demissões na empresa por causa das greves. Às 10 horas, no gabinete do presidente da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, e com a presença do presidente do Senado, Humberto Lucena, os líderes das duas casas discutem o fim da revisão constitucional. Também às 10 horas, a Comissão de Defesa do Consumidor se reúne com representantes do setor de educação para discutir a implantação da URV nas mensalidades escolares. Às 14 horas, tem sessão do Congresso Revisor. Logo depois, em sessão, o Senado faz uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. Vai assinar hoje uma portaria. O varejo a expor os preços em mercadoria em cruzeiros reais. Porque os preços tinham que ser alterados. O servidor dos consórciados faz uma denúncia, a de que enquanto os salários foram convertidos para a URV pela média dos últimos 4 meses, as prestações dos consórcios foram corrigidas pelo pico. Perdão. O presidente da Unacom, Ciraldo Reis, destacou que existem hoje no sistema mais de 500 mil de consorciados inadimplentes e incentiva os desesperados a pedir de volta, corrigido, o dinheiro já pago na aquisição de bens. Perdão. O presidente aprovou resolução que proíbe a importação perigosos em todo o território nacional. Estão proibidos qualquer espécie de resíduo nocivo. Fim, inclusive reciclagem. Para o ministro, a aprovação protege não só a saúde da população brasileira, também a qualidade do país. Futebol. A seleção vence o último amistoso no Brasil antes da Copa. O time de Parreira derrotou fácil a Islândia com o show de 2 garotos, Viola e Ronaldo. Vamos aos gols com a narração de Oliveira Andrade. Conseguiu a finta, tirou o segundo também. Paulo Sérgio apenas arrumou para o Mazinho, que estava de frente para o gol. Na sobra, o gol! Mazinho recebe a marcação, deu para bola. Olha aí, Ronaldo foi fintado, na finta foi derrubado, pênalti, está marcando Dalmo Bozano. Ronaldo de frente pro gol, é só dar um toquinho. Brasil! 39 minutos, mais uma vez para você. Viola, 3. É, uma nota nada alegre nesse momento. Sequestrado no Rio, pai do atacante Romário, o comerciante Edevair de Souza. O sequestro aconteceu segunda-feira na Vila da Penha, na zona norte carioca, mas a família só anunciou ontem à noite. Os sequestradores já fizeram 2 contatos. O valor do resgate pedido não foi revelado oficialmente. Romário, que está na Espanha, onde joga pelo Barcelona, já foi avisado e está muito nervoso. Vamos ver agora a previsão do tempo para todas as regiões do país. Região Sul, o céu amanhece nublado, pode chover em Santa Catarina e no Paraná. Máxima de 30 graus. Região Sudeste. Chove no Nordeste. Mínima de 12, máxima de 32 graus. O dia amanhece com céu claro na região Nordeste. A meteorologia prevê chuvas esporádicas no litoral norte e no leste da região. Mínima de 16, máxima de 33 graus.
Região norte, parcialmente nublado, possibilidade de pancadas de chuva no nordeste do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre. A temperatura varia entre 18... Na região centro-oeste, o céu passa de claro a nublado, mínima de 14 e máxima de 33 graus. E voltamos a São Paulo agora, ao velório do piloto aéreo. Fala agora da Assembleia Legislativa Paulista. Maria José. Já são mais de pública e em nenhum momento permanece aqui no hall da Assembleia o empresário Antônio Hermílio, um dos maiores empresários do país. Já está em São Paulo. O tricampeão vem também dar adeus a Ayrton Senna. Bernie Eccleston, presidente da FOCA, responsável pela organização. Às 8 horas devem ser fechados. Às 9, das 9 às 9h30, a família deve mais uma vez ter uma cerimônia reservada, dizer um último adeus a Ayrton Senna. A retirada do corpo da Polícia Militar erguerem o corpo de Ayrton Senna. Salve. Mais informações agora com que sobrevive. São Paulo continua Ayrton Senna. Daqui de cima a gente pode perceber que a fila distante há horas atrás, veja aí, já começa a se formar novamente nas ruas. A região toda está com o trânsito interrompido ainda. A fila dá a volta ali pelo lado da Assembleia Legislativa. E veja, ali na frente as pessoas vão entrando da Assembleia. Os policiais estão perfilados, aguardando o início do cortejo que vai levar o corpo do piloto brasileiro ao... Antônio Augusto. A seguir, como é que o governo está propondo gastar o nosso dinheiro? A proposta do orçamento da União para 94 é o nosso secretário de Planejamento, Raul Jungmann, depois do intervalo. O aeroporto de Curitiba está baixa visibilidade aeronáutica. Patrulha está fazendo ano com uma grande novidade. O que você já marcou vale para concorrer. No domingo você acompanha um sorteio de 8 dezenas. São 40 números, fora esses 10 números que você já ganhou quando comprou. Experimente o aniversário. Ó. 7h17 em Brasília. O governo refaz as contas com um orçamento de 100 bilhões de dólares. E pela primeira vez, depois de muitos anos, comemora um superávit. Mas qual é a matemática que está sendo aplicada? Contabilizava um déficit de 22 bilhões de dólares. Quem pode responder é o planejamento Raul Jungmann. Secretário, até há pouco tempo, a previsão do turno aí de agora, esse orçamento já veio com uma previsão de 98 bilhões de dólares. De onde que saíram 10 bilhões? Esses 10 bilhões, eles saíram em primeiro lugar das modificações que foram introduzidas na virada do ano. Nós tivemos alterações com relação ao COFINS, nós tivemos relações com relação ao PIS/PASEP cobrado aos bancos, a contribuição social também, tivemos modificações no IR e no Imposto Territorial Rural. Isso tudo somado ganho de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Esses 10 bilhões de dólares, na ordem de 8 em cada 10 cruzeiros, eles foram aplicados nessa última modificação do orçamento na área social, fazendo com que aquele objetivo, aquela promessa anterior, que era de melhorar o atendimento dessas áreas, mantendo o equilíbrio do orçamento, ele de fato ocorresse. Secretário, eu já lhe perguntaria com relação à saúde, porque
vezes reclamou de um aumento orçamentário para atender o pedido de socorro dos hospitais. Isso quer dizer que realmente melhorou? Pode melhorar. Será bem maior? Significativo? O orçamento da saúde, ele teve, nessa última modificação, um acréscimo de 1 bilhão e 600. Mas nós acreditamos que em 1994, o maior orçamento dos últimos 14 anos destinados à área de saúde. É bom lembrar que o primeiro maior orçamento dos últimos 14 anos é também do governo Itamar Franco. Que começa... Mas já no governo... Nós achamos que podemos chegar a algo em torno de 12 bilhões, 12,2 bilhões. Mas pelo menos no limite das possibilidades do governo. Nós chegamos seguramente aonde nós podíamos chegar. Só um parênteses também com relação a uma questão que é a questão salarial. Outro assunto que vem sendo muito debatido na esfera do governo. A questão orçamentária, apesar o senhor também acha, conferindo os números? Acho eu. Teremos muita dificuldade de alcançar esse valor. É interesse, é vontade do presidente Itamar Franco e, claro, de todos nós, fazer com que o mínimo ele suba nos seus níveis. Mas sem que ocorra esse desvinculamento, nós quebramos a presidência. É esse o nosso problema. E aí ressalva mais uma vez, Cláudia, a importância dessa revisão constitucional para todos nós, para que a gente venha a resolver esse problema da arrecadação e também da destinação dos recursos públicos de uma forma sustentada, de uma forma que realmente não crie problemas como hoje nós temos para elevar o mínimo, haja visto os problemas que trazem para a Previdência. Secretário, fora a saúde, diga para nós quem são os campeões aí do orçamento, quem é que vai levar mais dinheiro abaixo da saúde, quais são as áreas? De um modo geral, Antônio, o setor social ele sai ganhando com toda essa revisão. Mas eu diria que os grandes itens são a Previdência, obviamente, é o pagamento de pessoal que permanece nos patamares de 1993 e é também um conjunto outro de despesas do governo na área de investimento, onde nós recompusemos uma série de dotações de ministério, como da bem-estar social, da integração regional. Nós fizemos uma aplicação no sentido de melhorar a capacidade. Não sei. Exatamente os programas do governo. E, de um modo geral, o que nós temos aí é um orçamento consistente, que evita que o plano de estabilização derrape e que nós tenhamos, então, condições de contornar, de desviar da mureta da inflação. Secretário, acho que todo mundo deve estar se perguntando nessa altura qual foi a matemática que o governo usou, que vinha reclamando de falta de recursos e que agora realmente comemora até uma ausência de um déficit nas contas. Como é que é isso? O governo conta com receita, por exemplo, da própria Receita Federal, da própria arrecadação de impostos. Para a gente pensar nisso que você está me perguntando, é deixar bem claro que no ano passado e continua tendo um crescimento expressivo. Isso significa que a efetivamente melhora. Articular um fortíssimo movimento de sonegação fiscal. Ao mesmo tempo em que algumas introduções foram realizadas com relação a alguns impostos, isso tudo faz com que você melhore o bolo da receita. De outra parte, o governo cortou fundo. Algo em torno de 22 bilhões de dólares foram retirados do projeto de lei original para aquele que se encontrava até ainda há pouco no Congresso Nacional. Isso nos leva, então, ao equilíbrio, que é a pedra de toque do programa de estabilização. E eu diria, então, que feito esse ajuste fiscal, agora a questão se volta para o gasto. O governo está montando um sistema de gasto que se preocupa em que o orçamento seja melhor gasto, quer dizer, você tem um ganho em termos de qualidade, em termos de orçamento. Nós temos a preocupação também que as estatais, elas sejam relacionadas de uma forma, eu diria, a melhor possível em termos de gasto e investimento de crédito. E nós temos também a preocupação em ajustar os bancos estatais, os bancos federais, para que eles também dêem a sua contribuição, fazendo com que o plano ele chegue a contento, que aliás é o interesse de todos nós e também do povo brasileiro. Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, Raul Jungmann, muito obrigado pela entrevista. E esse assunto a gente está só começando a discutir, porque o início do orçamento, a execução do orçamento, ainda vai começar esse ano, bem atrasada. Muito obrigado.
E nós voltamos à Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter César Tralli mostra a fila que ainda espera para dar o último adeus a Ayrton Senna. Tralli. Falta pouco mais de meia hora para encerrar a visitação ao corpo de Ayrton Senna, para se encerrar, lógico, este velório, a visitação pública. O movimento aumentou muito, há muita gente ainda querendo dar este último adeus, há uma pequena fila do lado de fora da Assembleia Legislativa, mas as pessoas, felizmente, conseguem entrar com facilidade, passar, observar o corpo, o caixão, sair e não há nenhum problema. A Polícia Militar de São Paulo, o comandante que está comandando esta operação, acaba de confirmar que vai haver uma salva de 21 tiros, tão logo o caixão com o corpo de Ayrton Senna desça por este tapete vermelho e pare exatamente bem aqui embaixo. Haverá também a execução de uma marcha fúnebre pelo Exército. Há um comando sudeste do Exército bem aqui do lado. A banda já está a caminho para executar esta marcha. Também vão acompanhar o cortejo. A família de Ayrton Senna acabou de confirmar e pedir a polícia pontualmente às 9h30 da manhã. O prazo previsto do percurso até o cemitério do Morumbi é de 1h15, ou seja, deverá estar chegando por lá o cemitério por volta de 15. Antônio Augusto. De São Paulo, mas também uma entrevista. Por que está tão a revisão constitucional? Quem nos responde é o vice-líder do PMDB, deputado. A Autolatina vai devolver o dinheiro de quem pagou a mais pelos carros da Ford e da Volkswagen. A empresa aumentou o preço dos carros em URV, mas voltou atrás depois de pressões do governo. Atenção, o Emura Home Center tem uma ótima notícia. Todas as suas 5 lojas continuam esta quinta, sexta e segura os preços do mês passado nesta quinta, sexta e sábado. Mais de 1000 produtos com preços do mês passado. E você ainda concorre a 6 picapes. O Emura, não dá para perder. Mas esta balzaquiana já teve o corpo. Quando comia compulsivamente, chegou aos 100 quilos. Comeu tanto que quase perdeu a saúde, o casamento e a autoestima. Só conseguiu parar com a ajuda dos comedores compulsivos anônimos. Hoje ela pesa 50 quilos. Bem, se eu não tivesse visto a sua fotografia, eu jamais acreditaria que você já tivesse sido uma pessoa gorda. Né? Parece outra pessoa, não? É bem diferente, né? Não tem nada a ver comigo realmente mais aquela pessoa. Mas não só fisicamente, em tudo, né? Eu não sou mais aquele monstro. Mas que monstro era você, então? Além de comer que nem uma alucinada, o dia inteiro, sem parar, um monte de besteiras, mentir, né, a respeito da comida, fingir que não comia nada, que engordava não sei de que, comer escondido. Além de mentir, né, a respeito dos sentimentos, né? Mas era muita raiva, muito ódio, muito ressentimento. Quando você chegou ao fundo do poço? Eu já estava procurando ajuda há muito tempo, né? Eu dizia para meu marido que eu queria um Alcoólicos Anônimos para quem comia. E não sabia que existia. E um dia eu descobri que existia. Comedores compulsivos anônimos. Aqui, cada um encontra um igual. Todos se reúnem para evitar a primeira mordida compulsiva. Trocam experiências amargas. Recuperam o gosto pela vida. Nosso programa de recuperação foi adaptado de Alcoólicos Anônimos, mudando apenas as palavras álcool e alcoólatra. Nunca mais comi compulsivamente. Estou já mantendo o peso há 4 anos e meio. Não é um clube de dieta, né? Quer dizer, não existe regras, não se endossa nenhum plano alimentar. Você que tem que descobrir o que te dá compulsão e deixar de comer o que te dá compulsão. E é fácil descobrir? Olha, geralmente é aquilo que você não come. Que eu não posso comer determinado.
Então o que eu faço é, um dia de cada vez, me abster de comer as coisas que me dão compulsão. O fato da sua doença não ter cura, isso te entristece ou te empurra para baixo? Olha, para ser sincero, porque se eu não tivesse, eu jamais tinha conhecido esse sistema de vida, né? Eu agradeço a Deus por ter me posto aqueles 50 quilos nas costas e ter me feito achar o CCA. Foi uma benção. O primeiro grupo de anônimos foi o AA, Alcoólicos Anônimos, criado nos Estados Unidos há 55 anos. Daqui a pouco você vai ver como... Sim, belíssimo também. Veja que aí todas as cores estão colocadas, inclusive no diadema que ela leva na cabeça. Depois, quando ele estiver detalhando o diadema, eu vou contar para você. Você foi muito feliz nessa noiva, porque ninguém imagina uma noiva toda colorida. Não precisa ser branco. A mesa do dourado. Jacá, porque pressupõe esse também é um tecido nacional. Quente. Esse também é um tecido nacional. Veja, ele é todo arrematado com essas rendas douradas e na cabeça leva um diadema que é uma mistura de pedras brasileiras. Tem berilos, rodocrositas, tem esmeraldas, cabuchão de pedras para combinar com o desenho do brocado. Tá muito bonita. Olha, a sua coleção é divina, Ronaldo. Realmente você veio nos presentear uma coleção tão bonita. E aqui no seu programa tem a vantagem que, como não há muita pressa num certo sentido, você pode mostrar direitinho. Ver os detalhes e tudo. Tá muito bonito. Agora, Ronaldo, a gente vai fazer um intervalinho no seu desfile. Pois não. Tá? E daqui depois dos comerciais nós vamos voltar com coisas maravilhosas, ainda muito mais bonitas, eu tenho certeza. Sem falta. Mas agora eu vou trazer um presente para você também, para descontrair, porque vem um grupo maravilhoso cantar para vocês aqui do auditório e para vocês aí de casa, que vem trazendo muita... Swing Maneiro! Foi pra mim tão bom te ver chorar. Nunca vou esquecer o dia que partiu com sorrisos no olhar. Eu paguei pra entender. E o requerimento que encerra a revisão constitucional. Que não está fácil, a reforma tributária que nós, até na última entrevista, que no Bom Dia Brasil, eu Antônio, que tributária hoje, a reforma tributária apenas algumas modificações que aperfeiçoam o capítulo tributário, mas não o tributário. O próprio secretário Raul Jungmann agora diz que o governo consegue o zeramento do que pode vir com a ele vai ter curta duração se nós não tivermos as mudanças estruturais e estamos deixando para vai ficar no Congresso. Mas é uma temos ter conseguido avançar num acordo para fazer com que a reforma tributária avance o chamado Pacto Federativo, algumas questões que são fundamentais para a estabilidade econômica do país. Deputado Germano Rigoto, vice-líder do PMDB e do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Um abraço, pela entrevista. E a seguir nós voltamos com
com o repórter Carlos Tramontina, da Assembleia Legislativa de São Paulo, com novas informações sobre o velório de Ayrton Senna. Tramontina. Confirmada a presença do ex-campeão mundial Alain Prost em São Paulo. Ele desembarcou no aeroporto de Cumbica e foi para o hotel. Está trocando de roupa e a última informação de que dispomos é de que deverá estar aqui daqui a pouquinho, às 8 horas. O público não mais terá acesso a esta área de visitação ao corpo de Ayrton Senna. Público que ainda chega em grande quantidade. Está fazendo até este momento e no máximo poderá acompanhar o corpo. Zumbi. A princípio, mas este horário também não é. Antônio Augusto. Outras informações sobre o enterro de Ayrton Senna e também nos nossos telejornais. Agora uma última informação internacional. A capital do Iêmen está cruzada de bomba. A cidade é o resultado de lutas entre facções do exército do Iêmen. O secretário de Estado de Emergência a qualquer momento ou em nossos telejornais. O Bom Dia fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã. Um bom dia para você e até lá. Processador Pentium. O poder Intel Inside do computador oferece... São Paulo. Sete e 35, quinta-feira, 5 de maio. Bom dia. O enterro de Ayrton Senna está marcado para as 11 horas da manhã no cemitério do Morumbi. Somente a família, amigos e jornalistas credenciados poderão acompanhar a... Vai levar o corpo e deve ser acompanhado por milhares de fãs. Saia da Assembleia Legislativa. Ao vivo com o repórter Carlos Tramontina. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Nesse momento, completadas mais... A gente... pessoas ainda vêm em grande quantidade para se despedir de Ayrton. 11 da manhã de ontem, milhares de pessoas já estiveram aqui no prédio da Assembleia Legislativa. Durante a noite, o movimento não diminuiu. E a gente... Quem chega rapidamente passa aqui pela ala interna da Assembleia Legislativa. Segue para do prédio aqui da Assembleia. Muitas personalidades estiveram aqui durante a noite. Muitos atletas, muitos... Ainda a presença do empresário Alain Prost é esperado para daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Do lado de fora aqui do prédio da Assembleia, acompanhando a chegada das pessoas, a gente... E o sol já se faz presente aqui do lado de fora da Assembleia Legislativa. Muito movimentada, aumentou o movimento nesses últimos 30 minutos. Muitas pessoas querendo dar de fato este último adeus. Meia está prevista a saída do cortejo. Durante este período, a família de Ayrton Senna, os amigos mais próximos, provavelmente Alain Prost inclusive, devem permanecer numa cerimônia reservada. Ayrton Senna do Rosângela Santos. Mais notícias sobre o velório de Ayrton Senna. A quinta-feira promete ser mais um dia de sol em todo o estado. A foto do satélite mostra que a frente fria que estava ontem no sul do país passou durante a madrugada. O dia amanheceu quase sem nuvens no estado. A previsão é de sol para todas as regiões.
A temperatura não muda muito. A máxima chega a 32 graus no norte e oeste, 30 no centro e no litoral. Grande também da previsão do tempo. O dia de ontem foi de emoção e de dor. Estado nas Ayrton Senna. Em Bauru, no calçadão do centro da cidade, o clima de tristeza contagiava as pessoas. Quem passava arrumava um jeito de acompanhar a chegada do corpo do campeão. Em São As dessa escola lembraram o tricampeão mundial colando cartazes na parede. Depois se reuniram no pátio e choraram. As bandeiras apareceram. Em Aguaí, no centro do estado, os estudantes... As aulas... Em Sorocaba, além da TV colocada no pátio, os estudantes transformaram a dor em música. Daqui a pouquinho, às 8 horas, o caixão com o corpo de Ayrton. Depois de cruzar o Rio Pinheiros, o carro dos bombeiros levando o corpo de Ayrton Senna entra... sede do governo do estado. Pouco depois, o cortejo vira à direita para então descer até o cemitério que fica na rua Deputado Laércio Corte. Todos. Daqui de cima dá pra gente perceber bem que não é isso. A polícia militar já está cercando toda a área porque do público e dos fãs aqui a cerimônia essa cerimônia será restrita a já está interditada, as ruas já estão possível paulistano evite esta área e o público também insista em querer participar, em querer ver de perto a cerimônia do enterro, porque não vai ser mesmo permitido. Rosângela Santos. Nasceu em Araçatuba, no noroeste do estado, o mais novo fã do piloto Ayrton Senna. É o pequeno Ayrton. Carlos Félix sempre de carro. Mecânico há 17 anos, ele tinha o sonho de pertencer a uma escuderia da Fórmula 1. E o primeiro bem perto do... Não perdia uma só corrida e acompanhava a carreira do piloto. Desde o primeiro filho, o Carlos sempre quis homenagear o ídolo, mas não tinha conseguido, porque até hoje teve 2 meninas. Até que na semana passada veio o pequeno Senna. De início, ele iria chamar apenas Carlos Senna. Mas depois da morte do piloto, o Carlos resolveu fazer a sua grande homenagem ao ídolo, modificando o nome do menino para Ayrton Senna Félix. O pequeno Ayrton Senna já nasceu um campeão de saúde, com 51 centímetros e 4 quilos e 300 gramas. Assim, Carlos, ele tem guardar tudo a respeito do piloto. Outro sonho é vê-lo seguir a mesma carreira do ídolo. Eu adoro corrida. Eu sou um espectador o número 1, de madrugada, a hora que passava a corrida dele, a gente vibrava, pulava junto. Eu e minha esposa se agarravam um ao outro quando ele sozinho dentro desse quarto e começava a pular de alegria. Então toda a minha vontade é passar isso para o meu filho. Daqui a pouco nós voltaremos. Luiz Antônio Fleury Filho, filho do piloto. Da equipe, companheiro de Senna nos 3 campeonatos que ele conquistou, veio dar um adeus ao amigo. Desolação era a palavra que melhor descrevia os sentimentos de Frank Williams
aquele que há 10 anos apresentou a Fórmula 1 a Senna. A Williams foi o primeiro carro que Senna pilotou na categoria. A dor da perda também. Físico de Ayrton, Nuno Cobra. Esforço e a... Duas vezes a Assembleia e sabia que a luta não poderia terminar assim. Veio prestar sua homenagem, rezou e chorou muito ao lado do corpo do piloto Adriane Galisteu. Não conseguiu conter as lágrimas e foi retirada por amigos. O jogador Viola veio direto de Florianópolis, onde jogou ontem. O piloto nunca escondeu. Emerson Fittipaldi, emocionado, foi amparado pelo... Mas é dessa gente que vem o maior carinho. Fãs em que passavam em frente ao caixão coberto pela bandeira brasileira se despediam do ídolo, cada um à sua maneira. Mais de 200 mil pessoas vieram dar adeus a... Durante foi chegou às 3h30 da manhã, os fãs de Senna andavam por 4 horas até chegar frente à Assembleia, todas as para Senna, recados de quem tenta imaginar motivos para comemorar. Muito mesmo. Só o ente, entendeu? Pra ver se... Eu achava que não, entendeu? Eu tinha uma esperança em que não. Explicação. Mas Senna na pista de novo. Vendo a alegria que ele dava pra gente. Ele era a nossa alegria, a nossa força. Tudo que a gente... Sobre os preparativos para o enterro de Ayrton Senna. A URV de hoje vale 1.300 centavos. Você pode aplicar. Faça seu investimento no Bandeirinhos. O melhor. Você anda enrolando a sua noiva porque não tem onde morar? Os seus dias de solteiro estão contados. Passe no posto Hudson. Como que tem a ver? Tudo! Aqui você concorre a um apartamento com 3 dormitórios todo mês. Agora, se você não quer entrar na da Hudson, vai morar com a tua sogra naquele quartinho do lado. Tudo bem que ela ronca de noite, cachorro lado. E às 6h30 da manhã, sábado, domingo, ela acorda pra fazer aquele maldito omelete que bate. Promoção Hudson. Leve um apartamento pra casa. Abasteça 20 litros e participe. Teleomar Cardoso. O seu destino mudou de número. Através do Teleomar Cardoso, você tem todas as informações sobre horóscopo, tarô, I Ching, o seu anjo da guarda, numerologia, a melhor data para o corte do cabelo, para o amor e os negócios. Instituto Omar Cardoso, 40 anos de tradição. O destino ao alcance do seu telefone. E mentalize sempre esta frase. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Termina daqui a pouco o período permitido para que o público, para que a população de São Paulo se despeça do corpo de Ayrton Senna. Os portões da Assembleia Legislativa deverão ser fechados às 8 horas da manhã. O público, a partir daí, não mais poderá apresentar dentro do prédio da Assembleia as suas despedidas ao piloto. Há alguns minutos aconteceu o primeiro e único incidente desde que o corpo de Ayrton Senna chegou aqui ao prédio da Assembleia Legislativa. Mas foi um incidente sem maiores consequências. Um rapaz
bastante emocionado, pulou a cerca de proteção e se aproximou do corpo de cena. Rapidamente chegaram os seguranças e ele foi retirado desse lugar, mas sem maiores consequências. O piloto Alain Prost, ex-campeão mundial de Fórmula 1, já está aqui no prédio da Assembleia Legislativa e, neste momento, está dando uma entrevista coletiva à imprensa. O repórter público. As pessoas podem, para conseguir ainda participar da visitação e visitar o caixão com o corpo de Ayrton Senna. Muito lado de fora aqui da Assembleia Legislativa. Conseguir entrar, vencer as grades para poder passar e fazer a... da Polícia Militar acaba de receber a informação. A esquadrilha deverá acompanhar o cortejo e vai fazer uma homenagem ao piloto Ayrton Senna no céu sobre o cemitério aí do Morumbi. Por aqui a movimentação é muito grande, a polícia toda já está do lado de fora da Assembleia Legislativa, aguardando, portanto, a liberação do corpo pela família e aí sim a saída do cortejo. A gente observa aqui do lado de fora também, olha, muita gente da sinalização de pista. São pessoas de 50 a 100 pessoas que participaram da sinalização de pista no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil. Todas essas pessoas estão uniformizadas, é um grupo que chegou aqui verde, amarelo, uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. Logo baixo e haja a salva de 21 tiros. Eles vão balançar as bandeiras como se faz quando um piloto cruza a linha de chegada lá no autódromo. Voltamos para o interior do Hall Monumental com o repórter Carlos Tramontina. Se não houver nenhum atraso, se a programação inicialmente prevista pela Polícia Militar para o dia de hoje para deixar o prédio da Assembleia Legislativa às 9h30 da manhã, Morumbi, onde está a repórter Graziela Azevedo. O caminhão dos bombeiros trazendo o corpo do piloto Ayrton Senna deve chegar aqui ao cemitério do Morumbi por volta das 11 horas da manhã. O caminhão vai estacionar bem aqui na entrada principal e será recebido pela Guarda de Honra do Exército. Ainda não foi definido se o corpo de Ayrton Senna será transportado num carrinho ou pela Guarda do Palácio. Durante a cerimônia, 4 helicópteros também do Exército vão despejar pétalas de rosas aqui no cemitério. 90 cadetes da Polícia Militar prestarão honras com uma salva de tiros e 3 clarins vão executar o toque de silêncio. A população não vai poder acompanhar o enterro aqui no cemitério do Morumbi. Toda a área já está cercada pela Polícia Militar. A população vai poder acompanhar um cortejo, mas o enterro ela vai ter que ver pela televisão. Apenas a família, os amigos e os jornalistas credenciados vão poder ficar por aqui. Tramontina. E a Rede Globo vai transmitir o cortejo e o enterro ao vivo para todo o Brasil. Todas as pessoas poderão acompanhar, portanto, o cortejo e o enterro de Ayrton Senna. Disse o governador que a brilhante carreira de Senna projetou com destemida e patriótica atuação o nome do nosso estado e do Brasil no cenário mundial. Além da escolta de cadetes do Regimento 9 de Julho, helicópteros e 2.500 homens da Polícia Militar serão mobilizados nesta quinta-feira para o de Ayrton Senna. O estado